a mais um AdnaCast, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o João Paulo Caetano e estou aqui com meu amigo Marco Milhomem. Tudo bem, Marco? Tudo bem, João. A paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui mais uma vez, né? E hoje vai ser um dia especial, né, João? Um convidado especial. Um assunto diferente, né, Marco? Diferente, mas antes, agora no início de qualquer coisa, irmãos, deixa o seu like, seu joinha pra gente, que é muito importante. Compartilhe esse podcast, compartilhe esse assunto, que vai ser um assunto aqui, João, acho que de extrema importância para nós cristãos, né? E muito interessante. É um assunto polêmico, né? Eu acho polêmico. E eu gosto. Dentro de algumas áreas, né, João? Eu sou aqueles curiosos, faço parte dos curiosos de plantão, né? Quando falo esse assunto aí, né? Então, e o convidado nosso é super especial. Vai lá, João. Rapaz, estou impressionado com o currículo dele, viu, Marco? Impressionado mesmo, mas vamos lá. Nós estamos aqui com o nosso convidado especial, Dr. Walter Milhomem, cristão, físico, doutorado em física nuclear, PhD em ciências naturais e mais um monte de coisa, né, Marcos? Professor universitário, trabalhou em diversas áreas da ciência, de universidades espalhadas no Brasil. O currículo do homem aqui, do doutor, não dá para descrever, viu, João? Mas vamos lá. Peguei esse mini manual. O material. Impressionado aqui com o nível de profundidade do conteúdo. Do conhecimento, né? Do Dr. Walter, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar conosco. Paz do Senhor a todos os irmãos. Um grande prazer estar aqui com vocês, com o Marcos, com o João. Uma saudação a toda a igreja. Paz do Senhor, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Amém. Amém. Dr. Walter, eu estava lendo aqui esse conteúdo e achei fantástico. Então, mas antes eu queria que você faça um pouquinho sobre a sua vida, a sua história, né? Que o assunto a gente vai entrar lá sobre, na área do doutor, né, João, como físico, sobre a fé e a ciência, né? Exatamente. Mas antes da gente começar a falar, o doutor se apresentar, falar, né, um pouquinho sobre o senhor, doutor. Bom, minha formação acadêmica, eu sou físico, né? Fiz doutorado em física nuclear e minha carreira acadêmica dentro de universidades, né? Eu fui professor durante mais de 40 anos, dando aula de física para engenheiros, para físicos, para matemáticos, né? Então, professor. Doutor, o senhor sempre foi cristão? Veio de um berço cristão? Como que foi esse encontro do senhor com o cristianismo, vamos dizer, né? Porque sabemos que você é formado em física, mas aí tem vários conteúdos que vão chocar no meio do caminho. Como foi o seu encontro com a vida cristã? Bom, minha família é de evangélicos, pastores. Eu tenho dois irmãos pastores. Minhas irmãs são todas ligadas ao cristianismo, né? Tanto falo Assembleia de Deus mesmo. Então a gente sempre está em contato e sempre eles falavam de Jesus. Claro que na minha vida acadêmica houve meu tempo de jovem, meu tempo de ateu, meu tempo de não acreditar. De rebeldia. Tempo de Faz parte, né? De não acreditar. Então formei, fiz mestrado, fiz doutorado. Eu fui encontrar com Jesus, já era professor há mais de 25 anos, né? Mas pensava, digamos assim, como a esquerda pensa. Então era mais esquerdista do que evangélico mesmo. Então progressista, né? Era uma Então você conheceu Jesus já sendo formado em física, já sendo professor, com a teoria da ciência na sua cabeça, sim, né? E de repente vem a teoria de Cristo. Chocando, né, João? Porque perfeitamente. Embora eu não houvesse confessado, mas eu li a Bíblia. Como estudo? Como estudo. Eu li muita Bíblia para confrontar a ciência. A ciência. Ou para confrontar a Bíblia. Ou para confrontar a Bíblia, mas eu li a Bíblia. Certo. Muitas vezes, sempre eu li a Bíblia sem ser cristão.
né? Sem aceitar cristão. Mas a Bíblia sempre eu lia para fazer o confronto, mesmo para fazer o confronto, para fazer os entendimentos, porque a gente estudava, né? Para confrontar a fé, literalmente. Para confrontar a fé. Eu lembrei aqui, só um parênteses rapidinho, eu lembrei aqui numa piada, Marco, que falava que tinha um advogado ateu, doutor, e aí a esposa chegou um dia em casa e viu ele lendo a Bíblia, né? Aí ficou, como, né? Outro dia ele lendo a Bíblia, não tem lendo a Bíblia. Chegou para ele e falou assim, mas você agora acredita em Cristo? Falou assim, não, mas o que você está lendo a Bíblia? Eu falei assim, eu estou tentando achar uma brecha na lei aqui. Então era como estudo, né? Eu estava fazendo um confronto ali. E aí a palavra própria, a Bíblia, diz assim, né? Que ia no culto de vez em quando, porque cada família era convidado, cada família ia e eu via. E a Bíblia mesmo declara, né? Que a fé em Cristo vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, além da leitura, eu ouvi muito, né? Porque nós temos portais de entrada para a nossa alma, para o nosso corpo. Você vê, você ouve e você fala, né? Então, no aprendizado, não é só ler, é um portal. Ouvir é outro portal, né? Escrever é outro portal. Falar a palavra de Deus é um portal para que a palavra entre também. Isso. Então foi por esses mecanismos que me fui convencido. Quando você se viu, você já estava convencido. Envolvido, convencido, né? Então a gente vai convencendo. Se convence que a palavra de Deus, ela é real. Ela é real, ela é importante, né? Para a nossa alma. E de repente você se viu convencido que Jesus era o Cristo enviado por Deus e que derramou seu sangue na cruz por nós. E aí nós temos, se a gente for conversar lá em Gênesis, temos a criação do mundo e tudo. E isso vem chocando com muitas coisas na física, vem confrontando, né, Vem João? confrontando. Aí daí mudou a chave, né? Não, aí eu imagino isso aqui. Porque exatamente. Ele pegou um conhecimento científico com aquilo que Deus tem revelado a ele e trouxe para nós um grande conhecimento aqui hoje, que é, olha só que interessante, Marco, a fé, ciência, Bíblia e a ciência moderna. Dr. Walter, fala um pouquinho para nós sobre isso. Então eu queria fazer essa introdução, né? Fui convidado pelo Marco para fazer essa fala aqui, né? E era Bíblia versus ciências, ou a fé versus ciências. Então o que se observa, né, nos dias atuais, nesse tempo nosso? Um debate, um gigantesco debate entre criação versus evolução. Projeto inteligente, será que nós somos um projeto? Será que esse universo é um projeto inteligente? Será que a Terra é um projeto de Deus? Tá? Tem um projetista, se há um projeto, será que tem um projetista que projetou tudo isso? Tá? Ou é tudo natural? Um projeto inteligente ou é naturalismo? É aquilo que você falou, a gente estava conversando, é uma explosão, é uma evolução natural. Tá? Ou tem um projeto, então tem um debate entre essas coisas. Um debate profundo e vem de muitos anos. Desde que o homem é homem tem esse debate, né? Entre religião e ciência. Você acabou de colocar, você é religioso ou é cientista? Quer dizer, dentro da ciência não cabe o religioso. Mas está mais para um cientista religioso, né? No seu caso, né, doutor? Então lá há uma rejeição até. É mesmo? Disso, né? Há uma certa preconceito entre ciência e Bíblia. Há um preconceito. Há um debate. É esse debate que a gente veio trazer, né? Então essa discussão, esse debate ele nunca apagou. Ele está na ordem do dia desde muitos anos atrás. Esse debate está aí e ele é mantido pela grande mídia, tá? Ele é mantido por Hollywood, pelos grandes Netflix, os caras que fazem os filmes para colocar tá? Então ele é mantido, é um debate que é mantido. Por exemplo, houve um tempo que o cara fez um filme, O Vento é Tua Herança.
é um debate contra o cristianismo, certo? Há vários documentários, há vários programas de TV, jornais, revista de grande circulação. As universidades mundiais mantêm esse debate, ciência versus Bíblia, ou ciência versus fé. Esse título aqui, né? Ou ciência versus religião. Ciência versus... Então, esse debate ele nunca morreu, não vai morrer. Ele é acampado pelos grandes centros de pesquisa, os mais avançados centros de pesquisa do mundo, pela NASA. Porque você pensar que é de melhor em ciência, esse debate, ele existe, ele é mantido, ele é financiado. Doutor, mas se tem esse debate, significa que o homem, os cientistas, todos eles estão numa imensa teoria, numa dúvida, num ponto de interrogação. Sim, com certeza. Tá? Não é? Os grandes centros de pesquisa, os melhores centros, mantém esse debate, tá? E faz, assim, por exemplo, eu devo falar um pouquinho. Os caras resolveram fazer um acelerador chamado LHE. Demoraram 14 anos fazendo na Europa um gigantesco acelerador nuclear, LHC. Acelerador de partículas? Acelerador de partículas. Gastaram bilhões de dólares para construir esse acelerador. O arco dele passa por vários países. É um acelerador gigantesco. Tá? Então, o que eles estavam interessados? Por quê? O que eles queriam? Tá? O objetivo era recriar as condições do universo. Era um acelerador de partículas em que eles iam chocar partículas e iam simular uma explosão. Simular uma gigantesca explosão. E dali eles iam ver... Isso é tema de filme, né? É, exato. Inclusive não aconteceu isso, foi ao contrário, né, do que ele, se eu não me engano, né, doutor? Aí a mídia, olha o que a mídia faz. A mídia põe uma grande manchete: a máquina de brincar com Deus. Porque eles queriam recriar as condições do universo, que é essa. Como que Deus fez isso? O que é isso? Eu não estou falando de ciência, de alta ciência, de alta física. Pessoal, porque tudo é teoria, né, doutor? Inclusive o Big Bang é uma teoria, eles não têm certeza de nada, né? Eu vou falar sobre isso. Inclusive, né? Não é nem como Deus fez isso, né? Como que o universo se fez, porque muitos são ateus, né, doutor? Isso. Então, o que eles queriam? Queriam chocar duas partículas, próton com próton, chamado rádio. Tá? E o objetivo desta máquina, o objetivo da ciência, o objetivo desse investimento gigantesco, conduzido não por uma nação só, por um bloco de nações, eram exatamente, o objetivo é recriar as condições do início do universo, do primeiro segundo, milésimo de segundo. Eu não quero saber como era o universo um minuto depois. Não. É preciso entender o universo no primeiro instante, no primeiro milésimo de segundo, como que ele era. Tá? Então, esse era o objetivo. Tá? Agora, esse negócio é tão espetacular que é como você pegar um bloco de cientistas e fazer eles voltar no tempo 14 bilhões de anos atrás para olhar viva voz. Então eles estavam vendo. Tá? É como se nós focássemos esse instante inicial, esse bloco. Eles queriam ver o instante inicial, né? Como ir lá, como que aconteceu, Então ver tudo. Como viajar 14 bilhões de anos no tempo. Você está vendo? Como biólogos e químicos, eles nunca tiveram uma ferramenta dessa para ver o nascimento da química, certo? Queriam ver o nascimento os primeiros elementos químicos. Você ia ver como que eles iam juntar. Você tinha partícula, mas daí o nascimento, porque é preciso dar conta disso, né? O que é um átomo, como que ele surgiu, né? A ciência promete ao homem conhecimento total. Tá? Então, os biólogos iam entender. É como assistir à explosão cambriana. Os caras ficaram felizes demais. Uma felicidade ver isso. Eles ficaram felizes pela ansiedade de ver. De ver isso.
Como é uma máquina tão poderosa que, se isso for verdade, nós estamos vendo tudo isso. Nós voltamos Essa no máquina, tempo. ela já está pronta ou está em Então, construção? já fez o teste. Já fez o teste? Já fez o teste. E qual foi o resultado, doutor? pela sua aparência, não foi muito boa, não. O teste já fez. Não aconteceu o que eles esperavam. O que eles né? esperavam, né? O que aconteceu? Porque é um choque de duas partículas. Até o mundo ficou assombrado, né? Porque poderia dissolver o mundo. Se a experiência der errada, se desse certo e fugisse o controle, é muita energia, é uma bomba atômica que você explodiu, cara. No mundo do espaço. Tá? Foi um negócio assim de muito temor, de muita precaução, né? Muito controle. Aonde vai a curiosidade do homem, né? Para chegar aí, houve assim, não tenho certeza. Se acontecesse, por fugir do controle, o mundo poderia ter explodido. Mas o que aconteceu lá? Poderia ter acontecido o Big Bang, que é aquela grande explosão. Não deu o experimento, não deu como o que eles esperavam. Falhou. Pode dizer que falhou. E isso foi quando, doutor? Isso foi tem uns 6 anos atrás, 7 anos. Porque o experimento continua, né? Eles continuam, não dá certo hoje, porque a ciência é isso, né? Projeta aqui, não dá certo, ajusta ali, continua na corrida, né? Ela não está morta ainda. Mas parece que apareceu algo novo com isso aí, né, doutor? Isso, ainda estão procurando uma partícula chamada de partícula de um bóson, na verdade. Porque esse bóson, o que dentro da teoria, da montagem do experimento, deve aparecer uma partícula que eles dão dentro da teoria, está tudo formatada, chamada de bóson. Bóson, aí eles fazem um apelidozinho, assim, é a partícula de Deus. Bóson é uma partícula que forma a matéria, porque você precisa de explicar a matéria, a origem da matéria na Terra. Então eles acharam eles acreditam que acharam uma energia que cria matéria. Que cria matéria, a partícula que cria matéria. A partícula que cria matéria é o bóson dentro da física. Mas ela é uma partícula física ou é uma partícula de energia? É uma partícula física que interage com outra partícula e cria toda a qualidade de matéria, porque você tem uma multiforme quantidade de matéria diferente dentro da Terra. Então, nós precisamos de encontrar a partícula que forma a matéria. Aí eles acham que encontraram. Achavam que achavam que ia encontrar. E a mídia que acampa esses projetos todo, que faz a divulgação, é a partícula de Deus, né? Então, são jogos de palavras. Mesmo sendo ateus, sim. Falam de Deus. Falam de Deus, tá? Pois é, que interessante. Né? Então eu até escrevi isso. Outras partes que interagem com o bóson, essas que vai formar a matéria. Então é preciso achar como é que você explica a matéria no universo, a multiforme matéria, quantidade de matéria é diferente. É preciso achar o bóson. Então um bloco de pessoas estavam atrás do bóson, um bloco de cientistas atrás dos bósons, físicos, né? Físicos nucleares, físicos de partículas, físicos de campos. Outro bloco de cientistas são biólogos que queriam ver o nascimento da primeira molécula viva. Outro bloco de cientistas, não é um cientista, não é uma cabeça, né? É um grupo gigantesco, é um instituto de alta ciência, né? Outro bloco é químicos que queriam ver a química, outros queriam ver as ligações. Então, os interesses são muitos interesses nesse experimento da ciência mesmo, né? Tá? Doutor, só um parêntese aqui. Tudo isso para explicar a origem do universo. A origem do universo, né? E a Terra, explicar a Terra, a multiforme. Eu falo que um ateu, ele fica o tempo todo incomodado em explicar a lógica da origem de tudo, utilizando sempre a lógica humana, porque tudo trabalha em cima da lógica humana, né? Como 1 mais 1 é 2, então tem que ter uma explicação. E nós entendemos, e nós cristãos, né, não queremos explicar nada, porque nós só aceitamos aquilo que está na palavra e que Deus fez o mundo. Enquanto não sei se você já sentou com um ateu, Marco, mas assim, ele quer o tempo todo te convencer e te querer provar, mas ele não quer provar para você percebe que ele quer provar para ele mesmo, primeiro. E não consegue, ele tá ele fica nessa busca. de querer provar para ele mesmo
né, aquilo. E é uma coisa interessante, né? E você, cristão, tá ali em paz, tranquilo, não tô incomodado com isso, né? Então, na verdade, doutor, o que o João tá falando assim, é mais surreal o cara acreditar na explosão do Big Bang, que tudo ficou perfeito, do que na criação divina, sim. Que é muito mais fácil. Tem que ter mais fé. Mais fé para acreditar numa explosão. Eu vou falar isso, que tem que ter mais fé para você acreditar no Big Bang do que para acreditar que Deus fez o mundo. Então é o seguinte. O que nós estamos vivendo um instante dentro da ciência do mais alto grau de conhecimento humano. Hoje a ciência ela é capaz de ver uma agulha lá na Lua. Ela é capaz de ver nosso corpo, ela vê tudo, ela sabe, ela tem o conhecimento. Isso é o conhecimento, isso é a ciência. E ela precisa de entender que é angústia. Qual é a grande angústia? Entender a origem de tudo e como que essa coisa começou. Qual é a origem de tudo isso? Essa é a pergunta que atravessa os séculos e que é uma corrida em todas as eras humanas, entender como tudo começou. Porque quando você vai lá no primeiro verso da Bíblia, está escrito assim, né? É no começo. No começo. Então foi no começo Deus de tudo. Criou o universo. Então essa palavra começo é quando Deus apertou um cronômetro e marcou tempo. Começo, vou começar a criação. Houve um começo. Esse universo teve um começo, a criação teve um começo, teve um instante inicial. Seria o começo do mundo físico? Seria o começo de tudo. É o instante inicial. Esse instante inicial, esse milésimo de segundo que eu falei que os caras querem entender, a Bíblia já está de acordo com a Bíblia. Aqui, ó. A Bíblia diz que houve um instante inicial. A ciência diz que houve. Instante inicial, né? Houve um instante inicial. A ciência diz que houve um instante inicial. Tem um instante inicial para tudo isso. Por que teve um instante inicial? Porque o universo está abrindo. Então, se você inverter hoje, a expansão de âmbito do universo é conhecido, o universo está em expansão, 14 bilhões de que esse ponto saiu, eu vou falar sobre ele, mas se você voltar no tempo, vai chegar a um ponto que é o milésimo segundo inicial. Eu preciso entender, a ciência precisa de compreender, quer compreender, não é que ela precisa. Não é que precisa, é isso que eu ia falar, não é que ela precisa, ela quer compreender, o homem quer ter o conhecimento. Quer ter o conhecimento. Então a mais intrigante questão, a gente está falando da ciência, é entender como tudo começou. Como tudo começou, né? Eu nem estou falando em Bíblia, estou falando elas fecha a Bíblia e olha para a ciência. Eu quero entender como tudo começou. Precisa de entender, tá? Como é que tudo foi criado à nossa volta? Nossa, é um mistério isso aí. Por quê? Doutor, só mais Porque um não é só parênteses como, aqui. A gente entrou nessa parte de criação. Por que foi criado? Vamos entrar nessa parte de criação. Eu tenho uma pergunta curiosa, né? A gente fala de Big Bang, a gente fala que Deus criou o mundo, são duas brigas, duas teorias. Mas eu te digo, a desordem pode causar ordem? Ou seja, uma explosão poderia colocar tudo no seu devido lugar e criar uma perfeição que é a sincronia desse mundo? Dentro da física moderna, né, dentro dos grandes institutos de pesquisa, tem muitas teorias. Dentre uma é a teoria do caos, né, que é o caos causa ordem. Mas eu estou falando como teoria de ciência, como teoria de teoria não é fato, no caso. Não, como teoria de pesquisa, como teoria de entender que a desordem causa ordem. Tem uma linha de pesquisa fortíssima dentro da física de partículas, tá? Dentro dos campos sobre isso, tá? E inclusive o Big Bang é mais ou menos por aí, né? Então só para nós entendermos. Por exemplo, nós cristãos, judeus, hindus, como é que nós cremos nesse mundo? Olha a face desse mundo, você fala que foi o Criador. Você acabou de colocar. Então, sob o seu ponto de vista, sobre o nosso ponto de vista, meu, hoje, né?
tudo que acontece é com permissão de Deus, foi Deus que criou, a criação de Deus, tá? Agora, para a ciência, não, tá? Para a ciência, ela pensa... Mas para o Dr. Walter, hoje unindo o conhecimento científico, mas a fé cristã, né? Como que o senhor vê essa criação do mundo? Eu creio que é tão surpreendente, tão perfeito, tão inimaginável a perfeição de tudo, que não tem como não haver um projetista. Tem como ligar o caos, né, doutor? Não tem como ligar o caos. O projetista tem um projeto. Nós somos um projeto, a natureza é um projeto, os órgãos são um projeto. Há um projeto inteligente. Tá? Inclusive até o corpo humano, doutor, ele é um enigma para a ciência também, né? Porque eles não conseguem definir. Não consegue. Ele é a perfeição que me assusta. Tá? Quando você vai assim para as entrelinhas da ciência, que vai olhar lá a perfeição, por exemplo, né? Vamos supor, a Terra tem um campo. A Terra é um corpo, volume, é um certo volume de massa, vou pensar em massa, e massa cria um campo no contorno dela, que é o chamado campo gravitacional, que puxa tudo para a superfície. Esse campo gravitacional tem um valor fixo, 9,81 metros segundo quadrado, é o valor da força que puxa os corpos para o centro da Terra, que puxa. É uma gravidade na medida certa, né? Essa gravidade, esse valor de gravidade, tá? Ele está aqui, ele mantém, faz com que o homem ande sobre essa superfície, você não voe. Agora, é engraçado o seguinte, é isso que eu ia falar. Se esse valor fosse um pouquinho maior, o que aconteceria? Um caos, né? Você não andaria, você ficaria muito pesado, porque peso é massa vezes gravidade. Tá? Então, se você aumenta a gravidade, você aumenta a massa. Você aumenta o peso demais. Você não consegue andar na Terra. As pessoas não conseguiriam, não só as pessoas, como os animais, como não tudo, se desloca. Teria muita dificuldade, porque aí os ossos talvez não suportariam. Você vê a pessoa, ela sai um pouco fora do peso, ela começa a ter problema no joelho, teria que ser outro saúde. Ser, João. Teria que ser outro ser. Aí como que seria outro ser? Aí então, você acredita em vidas, aí vai para uma... Então só uma perfeição, né, doutor? Então não é casual isso aí, não pode ser casual. Não é casual. Aí, então veja bem, esse valor é isso. E esse valor está ligado com o tamanho da Terra. Se você aumentasse a Terra, esse valor aumentaria. Se você diminuísse a Terra, esse valor diminuiria. Tá? Então o tamanho da Terra é exato para conter vida. Doutor, isso que o senhor falou que é impressionante, na sua visão como físico, essa mesma impressão é o que a ciência hoje tem, não é? Tem. Que eles também ficam impressionados, é um enigma, né, com isso. E querem provar. Que isso veio de uma maneira lógica. Isso. Que veio de Porque a ciência ela quer provar todo o tempo que o universo foi criado de maneira lógica, não é isso, doutor? Mas através do caos, né? Que é o que nós estamos falando. Mas o caos é isso, é realmente ele provar de forma lógica. O que eles acharam foi o Big Bang. Ele provar o caos seria a teoria mais aceita, né? Como o doutor falou no começo aqui, antes de a gente começar o podcast, como uma teoria mais aceita hoje é o Big Bang. Agora, a palavra de Deus diz que Deus é aquele que traz a existência até o que nunca existiu. Exatamente. E que ele confunde os sábios, né? Para poder... Lá já diz, né, doutor? Lá então, na palavra já diz isso. Então, assim, a palavra já diz a confusão. Que a lógica de Deus, ela jamais será compreendida pelo homem. Então, é uma lógica que, na minha visão, doutor, ela está acima do entendimento humano. Sim. E o homem está o tempo todo tentando aplicar a lógica humana para provar como que surgiu o universo, né? Tá. Então, qual que é hoje a teoria mais aceita pela ciência para explicar o universo? Tá? É o Big Bang. Hoje é uma teoria aceita pela ciência.
Tá? É aceita pela ciência. Teoria. É teoria. Mas ela já está aceita. Mas A máquina seria, se der certo, seria o fato. o fato Então, hoje é teoria ainda. é a teoria. Então, o que é esse Big Bang? Grande explosão é a palavra em inglês, que significa grande explosão. É um ponto muito menor que um próton, mas com energia de 14 bilhões de graus. De repente, esse ponto explodiu. Ele expandiu. Tá? Você fala explodiu, expandiu, essa expansão. Então, nessa expansão, o que existia nesse instante, nesse ponto inicial? Uma sopa de temperatura, imagina, 14 bilhões de graus. O que tem lá dentro? Se você imaginar que o ferro funde a 800 graus, que a superfície do Sol é 5.000 graus Celsius, que a bomba atômica, quando explodiu, ela instantaneamente a temperatura foi a 3.000 graus, em que você evapora, em que as pessoas evaporam, simplesmente some. Uma explosão dessa se some. Foi o que aconteceu, isso é fato. Aconteceu em Hiroshima, aconteceu, né, na explosão da bomba atômica. Prédios somem, tudo some, porque dissolve tudo a temperatura de 3, 4 mil graus. Tá? Esse é o temor, o horror de uma explosão atômica. É que um prédio como esse aqui some tudo. Derrete. Evapora. Você não sabe nem para onde, não tem para onde ir. Você não acha mais nada. Ele desaparece. A bomba atômica é isso. É né? isso. A bomba Ela atômica gera um calor gigantesco. Uma temperatura gigantesca, além da onda de choque. Os japoneses sofreram com isso lá em A gente nem quer pensar sobre Hiroshima e isso. Nagasaki. Mas eu estou falando que esse ponto inicial tem uma temperatura que você não pode falar que tem partícula, porque partícula não resiste a essa temperatura. Então, qual é a partícula que está ali dentro dessa temperatura? Olha só. Tá? Então, isso é um confronto. Interessante, doutor. Isso já é um confronto da própria ciência. Que o senhor falou confronto. no início de filmes que eles tentam mostrar tal. Engraçado que eu assisti um filme um tempo atrás e mostrou como se fosse uma grávida que vai os espermatozoides num óvulo e germinando. Acredita que o filme, pela ciência, para provar a criação, mostrou assim, como se fosse germinado o mundo junto, porque não tem como explicar o caos para poder acontecer como um bebê ele produz, que também é um fato misterioso, né, doutor? Eu vi uma vez um pastor muito estudioso falando sobre essa teoria, né, do Big Bang, que seria como você jogar letras pro alto e ela cair como uma grande enciclopédia, né? Então, João Marcos, então o que a ciência quer entender em todo esse tempo? Que partículas tinha naquele instante milésimo de segundo inicial? O que tinha, digamos, meio segundo depois, um segundo depois, um minuto depois? Como era? O que tinha? Já tinha átomo, já tinha molécula? Essa é que eu estava explicando, a explosão cambriana. O que você tem? Um minuto depois dessa grande explosão, será que já tem hidrogênio? Porque hidrogênio é fóssil do universo. Né? Os fósseis são hidrogênio, a primeira partícula estável. Quais eram? Então aí está cheio de artigos, cheio de essa corrida teórica monta a natureza a partir desse instante inicial. Tá? Que moléculas tem no período cambriano? Quando que surgiu a vida e quando que começam as partículas de vida? Tá? Então essa busca continua. Essa corrida continua, tá? Que não tem como uma explosão criar um planeta, por isso eu acho que a visão deles mostraram assim, como germinando, porque como que vai criar um planeta, doutor, redondo, perfeito? A teoria para tudo existe, Marco. O negócio é fato, né? Para entrar... Teoria existe. O planeta para entrar dentro de uma ordem, de uma linha, porque eu acho que até os planetas dentro da nossa galáxia, doutor, eles estão relacionados com a vida da Terra, não estão? Se não existisse eles na nossa órbita. Acho que nós também não existiríamos. Então, isso eu estou falando. Então o universo ele começa aí, nesse instante milésimo de segundo inicial. Aí a pergunta... Da fé. A pergunta, cientistas, filósofos, pensadores, né? O que é que Deus fazia antes da criação?
O que ele fazia? O que o ser humano quer saber que Deus fazia? Santo Agostinho respondeu. Respondeu. Qual que é a teoria? Porque fato não tem, então vamos para a O teoria. que Deus fazia? Perguntaram, e Santo Agostinho escreveu sua tese e disse que Deus não fazia nada. Olha isso. Tá? Por quê? Porque antes do Big Bang não tinha tempo. Você acabou de falar. Não existia tempo, não existia espaço. Porque tempo e espaço é a mesma coisa, certo? Tempo, o cronograma de Deus, os prosão, aí é a contagem de tempo. Então ele respondeu tão simples, né, doutor? Ele não falava nada. Não tem nada. Meu Deus. Tá? Ele respondeu. Ele foi pro mais certo, né? Não, nada, não existia tempo, não existia espaço. Então, ele continua aplicando a lógica humana. Não tem tempo. Deus não está nessa ordem ainda. Deus está. Mas o que dele fazia? Então não tem tempo para ele fazer alguma coisa. Não tem tempo. Não tem espaço para ele andar. Não tem jardim. Não tem. Não existia tempo nem espaço antes do começo. Dele dar a ordem. Ou antes lá do primeiro verso da Bíblia, no começo, antes daquilo. É enigma. Deus não fazia nada. Tá? Porque não tem tempo. Não tem espaço para ele andar. Não tem jardim do Éden físico. Não tem. Não tem terra. Aí vamos ter que descobrir, então, agora a teoria de um Big Bang que criou Deus. Aí, né? Porque... aí a alta ciência cria uma partícula chamada de nada. Tem já essa partícula. Partícula do nada. Nada. Ela chama, realmente Deus não fazia nada. Aí prova. Aí a ciência vai lá e pá. Aí faz um campo. Mas não. Porque Deus fez o universo a partir do... Nada. A partir do nada ele deu. Até ele dar a palavra, né, doutor? Ele falou que tudo foi construído. Não, isso é a visão dos cientistas. Deus fez a partir do nada, tá? Então, se você perguntar, vai lá no maior instituto de ciência do mundo e fazer a segunda pergunta. O que existia antes do Big Bang? O cientista. Deixar o pastor de lado, perguntar para o cientista. Ele vai falar, antes do Big Bang, os metafísicos, chama o metafísico aí, tá? O que tinha antes do Big Bang? Ele vai falar, nada. Até concordo que não existia nada físico. Então não existia nada. Né? Porque no começo, a Bíblia falou, no começo que Deus começou a criar esse mundo que nós conhecemos. Por isso que eles ficam Mas antes disso existia o quê? Existia Deus. Por isso que eles ficam nessa confusão, João, que mesmo na física não tinha nada, como que criou o ponto de partida? Então, mas então, tem que achar, que eles procuram até hoje, né, doutor? Então, qual que é o pensamento científico? É a grande... Como que é conduzido o pensamento científico? Quando você olha para a natureza. Tudo que ocorre na natureza tem causa. Tudo. O pensamento científico é esse, buscando causa. Porque aconteceu um negócio, tem causa. Qual é a causa? Causa. A ciência busca causas. Qual seria a causa, doutor? Desculpa sair um pouquinho do roteiro aqui, mas qual que seria a causa para poder um mar abrir ao meio para passagem dos filhos de Deus? Eu queria botar, pudesse ter um filme para ter filmado, para poder aparecer lá para o cientista assistir o mar abrindo. Aí eu queria que eles achassem essa causa, né? Eles procuram isso também na física, até para isso eles procuram na física. Então isso redefine tudo, né? O que a ciência busca as causas, explicar as causas. Aí você perguntou, né? E o pensamento religioso? Pensamento religioso. O que causa um determinado acontecimento vem de Deus. Aí você lá, mar vermelho abriu. É uma causa. Como religioso, vem de Deus. Sim. Pensamento religioso é esse. Toda causa mas vem de Deus. Mas o físico, ele vai atrás de uma lógica humana. A lógica humana. Pensamento científico. Tudo que ocorre na natureza tem causa. Causa dentro da natureza, mas tem uma causa. Só por curiosidade, já acharam uma lógica humana para o mar abrir? Não. Não. Sabe por quê, João? Doutor, eu sei explicar. Então, para eles essa. é mentira. Para eles é mentira, exatamente. Que não aconteceu. Se não existe uma lógica humana, é mentira. Mas, João... É mito. Eles explicam como? Eles explicam que acho que é um tempo que o mar está mais raso, não sei o quê. Mas como que o exército morreu depois, em grande profundidade, logo na sequência? É maré baixa. De minutos. Foi a maré baixa. Aí eles acham um jeito de dar uma explicação, né? Mas não explica como que o exército egípcio morreu, né, doutor? Em minutos depois. Então, Marcos,
qual que é a grande questão humana da tragédia humana? Quando nós hoje estamos nesse instante, se você dá um foco na humanidade, uma tragédia, a humanidade está vivendo uma tragédia. Né? Neste tempo, no tempo passado, sempre foi assim, né? Essa briga toda. Então, é um tempo de tragédia. E essa tragédia, a origem dela é não entender as causas. Por quê? Para eles é uma tragédia, então, doutor? Nós estamos vivendo, é isso aí. Não é uma tragédia. O mundo é trágico. Né? E é falta de entender a respeito desse tema, qual é a finalidade da vida, por que a grande... a origem de tudo, né? É entender a questão das origens. Qual é a origem de tudo, sobre vários pontos de vista, né? Sobre o ponto de vista do religioso, do cientista, mas é preciso entender a causa do homem sobre a Terra. E a ciência não joga numa outra teoria. Aí vem essas questões que a gente está falando, teoria da evolução, e aí vem as teorias, né? Então falta disso. Então esse tema criação que a gente está falando versus evolução, ela é importante, porque no final o assunto das origens vai dizer respeito, que você acabou de falar. Ou nós somos criação de Deus ou somos produto da evolução. Então, falando em produto da evolução, eu estava com essa pergunta aqui e eu estava pensando, será que eu faço, será que eu não faço? Porque nós vamos falar um pouco talvez de biologia, não sei. Doutor, se nós pegarmos um galho e uma galinha, cruzar, eles vão se casalando. Como que eles vão se transformar num avestruz? É possível? Porque falar que nós viemos do macaco, você cruzar macaco com macaco, dá macaco. Peixe com peixe, dá peixe. Então tá, a humanidade continua se acasalando. Daqui a pouco nós vamos ser o quê, então? É dentro da teoria... Essa é a teoria da evolução. A teoria da evolução diz, né, que essa evolução ela é medida, só que o tempo de mudar genes é na causa de milhões de anos. Não é numa geração, 2 gerações. Mas isso é teoria ou tem comprovação? Não, é teoria, tudo é teoria. Então é isso que eu falo. Então não é verdade. Não, porque... eles colocam, o tapete o tapete. Agora, doutor, isso o que me assim, aí me entristece hoje é por quê? Porque quando, não sei se você lembra, Marco, mas na minha 4ª série, quando eu comecei a ter aula de ciências, eu lembro até eu já falei na 4ª série, você pegar o livro de ciências e tava lá a evolução do homem. E aquilo é ensinado para nossas crianças como verdade. E aí no domingo... Não como teoria. E aí no domingo eu estava na igreja com os meus pais e lá o pastor estava falando que Deus criou o homem. Então olha a confusão que fica as nossas crianças quando eles vão para a escola, né? Eles são doutrinados de uma maneira. Mas aí, Marcos, a escola vai lá, vamos falar hoje, estão tirando todo quanto é parte de cristianismo dentro do ensino, mas antes de você entrar para a sala de aula, antigamente a gente fazia uma oração, cantava o hino nacional. Isso em colégio circular, né? E aí se colocava a escola como algo cristão, mas o livro era totalmente científico. Doutor, isso para mim é uma grande incoerência, e até no mundo de hoje, as crianças vão para a escola e vão estudar ali de uma teoria que não há fato, é teoria. Mas esse assunto é muito interessante, essa colocação sua, né? Porque o resumo é assim, né? Ou nós somos produto de forças impessoais da matéria, do acaso e do tempo, ou somos resultado de uma criação divina, né? Então esse assunto ele implica questões de moralidade, questão de religião, questão de ciência, questão de identidade pessoal. Você dizer como você vai conduzir sua vida, tá? Então, você falou teoria da evolução, ela não é mais, nos dias atuais, uma teoria. Ela é uma ideologia que se entranhou, olha só, né, na mente, nos corações
Das crianças, jovens, construíram adultos. no decorrer do tempo uma ideologia. Uma ideologia, Olha só. tá? Que afeta a vida para todo sempre. Porque decide, você entrou na concepção da formação, que ele não enxerga Cristo, não enxerga mais nada, ele é uma ideologia, uma corrida moral, em que não tem mais moral, tanto é que está aí. Nossos jovens hoje, filhos de cristãos, estão sofrendo muito com isso, né, doutor? Então isso aí altera milhões e milhões de pessoas estão dentro dessa ideologia e essas ideologias são ditadas por grandes instituições de ensino, tá? Por grandes centros de pesquisa, pela ONU, por governos. Então, essas ideologias são de uma força que você não tem nem como combater. Aí a sua palavra de pastor, palavra de um cristão, contra uma ideologia, é essa luta que está aí. Se a gente fosse para o mundo político, né? Esquerda, direita. Nós estamos aqui bem tranquilos, sabendo como o mundo foi criado, né, Marcos? Sabemos como tudo foi feito, que a lógica de Deus não tem como ser entendida. Nós estamos em paz, eles estão lá batalhando, lutando para provar uma coisa que não... Mas só que essa... Inclusive entranhar isso, João. Inclusive entranhar isso na sociedade. Como Já o tá doutor aí. falando, já Mas tá aí entranhado. coloca isso em livro dentro das escolas. Já está colocado. Eu me vi o seguinte, na escola... Eu acreditava que o homem vinha do macaco. Na igreja, é Deus. Eu não acreditava Mas ao mesmo aí, tempo, hein? Mas aí, se você for contra essa força, que é essa ideologia, você está banido. Na sociedade, né? Na sociedade você está banido, o desemprego não é para você. Você não vai passar no concurso para ser professor de universidade, porque Olha só. tudo é reservado. Você tem que dizer lá do Homem Sapiens, lá no concurso. Você tem que dizer Você que... tem que... né? Então as portas se fecham para o cristão. Você sabe que é assim. Então é uma ideologia que entrou na sociedade. Ela é ditada pela ONU, ela é ditada pela Unesco, ela é ditada pelas organizações de saúde do mundo. Nós, organizações de saúde do mundo, que está controlando essa epidemia. Você não pode falar que você sabe, nem vai orar porque o cara pegou... Não, é ciência. Então você é banido, cara. Então é uma força gigantesca. Que move o mundo. Que move o mundo. Que controla, hoje, né? Que controla o mundo hoje. É essa Mas teoria. aí Cristo essa já ideologia. nos disse, né? Ela deixou de ser teoria para se transformar numa ideologia que entranhou uma coisa assim que nasceu no coração de Satanás, certo? Agora, nós como cristãos, nasceu lá dentro, floresceu neste mundo ao longo dos séculos e já dominou. Jesus disse, esse mundo jaz do maligno, né? Então Deus entregou esse mundo na mão de Satanás, né? Então ele faz a festa do jeito que ele quer fazer, né, doutor? Na verdade, nós combatemos, né? Nós na verdade, nós combatemos isso. É a saga do cristão. Combater sempre, né, doutor? Então é o que eu falei. São teorias poderosas que algumas vezes afetam a vida de milhões de pessoas, influencia a filosofia pessoal de vida, a sua corrida pessoal, seu pensamento pessoal, né? Sua justiça pessoal. Então vai te afetando totalmente, né? Dirige o curso da sua vida por conta disso, dirige o curso das nações, certo? E aí, beleza. Por exemplo, aí a teoria da evolução é uma ideologia materialista que está entranhada no mundo. Também. Isso, é isso que eu estou acabando de falar. A teoria da evolução é uma dessas ideologias materialistas que afetou dramaticamente o mundo que vivemos. Já afetou, está dentro. Não tem mais como se arrancar. Está entranhado. Aí ele acabou de falar que no tempo dele de menino, ele viu lá a evolução do homem. Se você for lá, hoje é a mesma coisa. Se você vai escrever num livro de criança lá de ciência que Deus criou o homem. Você não passa. Na verdade, como é que não aceita? Não aceita, né? Não. Mesmo eles não tendo Os certeza políticos de não nada, aceitam. né? E detalhe, mesmo não sendo fato, mesmo sendo exatamente. uma ideologia, como o senhor mesmo disse, mas foi a maneira que, vamos dizer assim, né, que o diabo encontrou de criar uma lógica humana, né, para poder colocar na mente de muitos aí que são, para mim são enganos, né? Né, Marcos? Eu acho que pessoas estão em enganos, porque a palavra era muito clara, né? Então, em cima disso, doutor, o que é a ciência?
Então, ciência e religião. Ciência é um método, né? Ciência é um método para compreender os fenômenos, as causas dos fenômenos. Tá? Esse método, você pode dizer que, poderíamos também falar um sinônimo disso, seria ciência é a explicação na lógica humana para explicar os fatos. E ela se baseia na observação da natureza. Na observação da natureza e compreender e dar explicações. É obrigado você dar explicações de tudo, né? E essa comunidade científica, quem é que dita essas regras da ciência? É uma comunidade extremamente poderosa. Tá? O que o cientista falar é aceito, é a verdade. Então ele tomou a verdade, a ciência tomou a verdade da Bíblia, tomou a verdade de Deus e ela é a verdade. A ciência é que diz. O que ela falar é regra. É a verdade, é regra. Como a vacina aí, né, doutor? É a verdade, como a vacina, exatamente. Então, a ciência ela é muito poderosa, tá? Doutor, podemos dizer, bom, uma pergunta, né? Ou talvez polêmica. A ciência, ela é de Deus? A ciência é de Deus. Então, o homem pega a ciência, ou o diabo pega a ciência, que é de Deus, e usurpa ela? Isso. Eu creio que é por aí o caminho, né? Por causa da sua formação pessoal, da sua ideologia que já está deformou, né? Mas a ciência é um poder extraordinário que Deus deixou para o homem. Ele não abriu de uma vez, está lá na Bíblia. Veio devagarzinho, e Deus foi ensinando os homens, né? Todas as artes, né? Todo o conhecimento vem de Deus. Inclusive dentro da física a gente conhece algumas histórias místicas, né? Que pro físico e pro místico. Dentro da física, o cara desenvolvendo teorias extraordinárias lá, vendo surgir numa tela. Não vamos falar, né? Místico. Coisa mística, né? Então realmente Deus ele é dono da ciência. O Senhor é dono da ciência. E ela é bem sucedida, ela é muito poderosa, ela tem êxito em tudo, tá? A ciência é a maior realização intelectual da humanidade. O senhor falando de Deus ensinar, foi ensinando o homem, né? Eu lembrei aqui de Noé. Deus ensinou Noé a fazer uma arca. Ensinou. Que era uma coisa fora da lógica. Não existia, não chovia. Fora da lógica. Ué, Deus ensinou Noé a fazer uma arca. Por isso tu chamaram ele de louco. Pra que é isso aí? Mas Deus falou, deu as medidas, deu como fazia, e passar o betume e tal. E aí? Você vê realmente, né? Então, aquilo que a gente vê que tudo está na palavra de Deus, né? Se você conhece e faz um estudo da palavra, o senhor começou a estudar, ler a Bíblia como um estudo, e ali você achou a maior ciência, né? Isso. A maior ciência é a divina, Marcos. Exatamente. Sobrepõe todas as ciências, né? Sobrepõe. E o que é a tecnologia? Ela é Nós lógica. estamos vivendo assim, um tempo extraordinário de altíssima tecnologia. É a aplicação da ciência. Desculpa interromper o senhor aqui, mas eu imagino assim, ó, você estudou tantos anos a física e é realmente complexa. Não era a matéria que eu gostava na escola, viu? Mas deixou de ser complexa depois que o senhor... Mas olha só, Marco. Virou a chave, né, Mas doutor? olha só, quantos anos estudando a física, que era complexa, e de repente o senhor começa a ler a Bíblia, e o senhor vê que a maior ciência estava ali. Sim. A explicação, na verdade, de tudo que a ciência buscava, o senhor encontrou na Bíblia a explicação? Encontrei na Bíblia. Eu encontro na Bíblia todas as explicações, né? Toda essa alta ciência, esse grande poder. Estamos falando com um cientista, Marco. Exatamente. Eu encontro na Bíblia, né? Porque eu creio que vem de Deus. Eu não creio assim, né? Né? Por exemplo, né? Então nós estamos vivendo esse tanto de tecnologia, de ciência altíssima, de tudo, e ela fala assim: eu estou aberta para considerar alguma coisa. A ciência ela não é aberta, ela é aberta para o debate continuar. Ela ela não é fechada. Por isso ela evolui, ela é uma evolução, tá? E a Bíblia, ela não é aberta. Ela é revelada. A Bíblia é fechada. O que ela fala, o tom da Bíblia é de finalidade, fim, é isso aqui. Ela não é aberta, ela não aceita... Um debate. Ela não a Bíblia diz, a ciência diz aqui, ó,
O universo foi criado há 14 bilhões de anos atrás. A Bíblia mas estou aberta para reivindicar. Vamos só colocar as sondas espaciais e ver. A Bíblia diz assim, não. Foi criada há 6 mil anos atrás. Então não tem. 14 bilhões. Não tem. Então ela finaliza. Porque... Ela e põe um ponto. E não estou disposta Porque tem o relógio, tem um relógio, eu esqueci o nome do relógio, eu tenho até o aplicativo dele, que que faz um cálculo da data da criação do homem. Isso aí. E não dá bilhões, né? Não, 6 mil anos, né? Não vou. Mais ou menos isso também aí. Mas o que eu estou dizendo assim. Pelos estudos dos cientistas cristãos, que são altos cientistas, eles dão 6 mil anos. Eles fizeram a matemática pelas datas. O judeu, das pessoas, todo. Sim. 6 mil anos. Então, e a Bíblia. Mas vamos lá. Doutor Walter, vamos pegar aqui hoje, sem analisar ciência, tudo no geral. Foi feita 14 bilhões de anos ou 6 mil anos, doutor? 6 mil anos. Aí eu estava fazendo uma palestra dessa numa universidade, aí o cidadão perguntou para mim, Deus criou o homem. Como? Como assim? Pequenininho, nasceu um nenenzinho, alguém teve que dar de mamar esse bebezinho, né? Não, Deus criou um homem pronto, maduro, perfeito. Ele não criou um bebezinho, ele criou um homem, tá? Ele criou uma mulher pronta. E o Jardim do Éden, as árvores lá, tinha nó ou não tinha nó? Nó é o grau de idade, né? Que a biologia marca. Dependendo do nó, essa árvore tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, beleza. As árvores do jardim, maduras, dando frutos. Deus fez tudo perfeito, fez tudo assim. Ele não fez... Essa era a sua resposta, doutor. Ele não fez uma... Mas são perguntas terríveis, tá? Se Deus pode escolher uma virgem e engravidá-la sem o contato com o homem, Deus pode tudo. Isso, pode tudo. Então, voltando aqui, né? A Bíblia não é método de ciência. Ela não é um método, ela não quer ser um método. E eu lá, olhando o método, o cientista estuda a Bíblia. A alta ciência estuda a Bíblia. Olha só. Tá? E ela só que a Bíblia... Às vezes eles até são... Eles não são convencidos, eles têm mas não se convencem. Eles têm a verdade e não querem se convencer para não contrariar eles mesmos. Isso. Você não pode... Mas é mais ou menos por aí. Então a Bíblia é assim, é um livro de finalidades. Ela tem um tom final. Eu não sou método. Tá? A Escritura reivindica dar informações com autoridade. Se concentra nas atividades de Deus. Deus fez assim. Mas como fez a Terra? Do nada. Deus fez a Terra. Ela dá uma informação com autoridade. E a ciência não sei. E ponto. Ela não sou método. A Bíblia tem um ponto final. Ponto final. Finalidade. Né? Não pretende ser método de ciência. Ou ela não é manual de conhecimento. Não é nada disso. A Bíblia ela não é uma palavra, você falou, ela não é uma palavra aberta, né? Ela não é aberta, mas ela seria... uma palavra revelada. Deus vai revelando que Ele quer o homem através da mesma palavra que está escrita por tantos mil anos atrás? Como? O senhor disse que a Bíblia ela não é uma palavra aberta. Ela não é aberta. Ela não é aberta. Mas ela seria um instrumento de revelação para o homem, de acordo à vontade de Deus, mesmo sendo a mesma palavra escrita há tantos mil anos atrás? Sim, com certeza. Né? Ela é... É como se você olhasse para o mesmo lugar sempre, mas um dia Deus vai ali e mostra uma revelação na sua mente daquilo ali. Isso. É porque ela é complexa, né? Então a palavra, entrando no campo da fé, né? Da espiritualidade, ela é revelada ao homem ali, né? A sua verdade. Mas no momento que Deus quer te revelar aquilo. Sim, também. E a grande enigma é a origem dessa matéria, dessa terra, desse universo. Você vê que os homens colocaram várias máquinas poderosíssimas, Galileu Galilei,
né? O Hubble, são máquinas poderosíssimas que vai no confins do universo, vasculha, olha para cima, olha para baixo, direita, esquerda, está aí, colocada pela NASA para vasculhar o universo, para ver se acha alguma coisa parecida com a Terra. Algum planeta, porque nós somos uma incógnita. A matéria é uma incógnita. A água não acha em ponto nenhum. Essa matéria que tem aqui, ferro, não acha. Você vasculha lá, aquela nuvem branca lá. Quando você faz espectroscopia de massa, é hidrogênio, fóssil do universo. Pelo amor de Deus. Então não tem. Então isso, a origem da matéria na Terra, ela é incompreensível, dolorida. Estou falando da ciência. Dói. Não é possível. Você não acha explicação, não tem. Aí você tem que fazer os aceleradores e ver como forma ferro, como forma a tabela periódica. Não tem explicação. Tá? Você não tem. Então, Doutor, você concorda que o senhor, faz sentido para o senhor que essa busca do homem pela resposta, na verdade, é uma busca pelo domínio? Que ele não consegue se sentir realmente dominante daquilo da situação? Aí ele impõe, né? Como tem. Porque se ele quer, por exemplo, criar um acelerador de partícula para poder simular a criação do mundo, já avisando aqui como o ser humano é, ele já, logo, se der certo, ele já queria evoluir para, de repente, criar um outro planeta como o nosso. O ser humano, ele quer ter o domínio de tudo, né? Muito mais do que só saber como foi feito. É assim. E quanto mais conhecimento, mais domínio. Tanto é que as nações mais poderosas do mundo são aquelas que têm o conhecimento, que têm a tecnologia. Tem conhecimento, você tem tecnologia. E aí é imposição mesmo. Quem manda no mundo é quem tem tecnologia. Quem são os países mais poderosos do mundo? Estados Unidos. China. Que tem ciência. Investe pesado na ciência. Pesado, tem ciência, que tem conhecimento, que diz Rússia hoje, poder dentro da ciência, que ninguém se atreve nem a olhar, porque de lá explode o mundo. Tá? Doutor, mas então ciência é um poder, a gente está falando de ciência, mas ciência é, você perguntou se essa busca pela ciência era por quê, para quê? Finalidade. Ter o domínio, ter o poder sobre, botar todos de joelho diante dele e coloca. E está aí. É verdade. É um poder gigantesco mesmo, é pelo domínio, tá? Doutor, olha só, se nós pegarmos, o senhor é físico, então a gente sabe que a distância entre dois pontos é uma reta. Isso nós poderíamos chamar de um primeiro plano. Uma dimensão. Uma dimensão. Exatamente, primeira dimensão. Se nós pegarmos várias retas juntas, nós criamos um plano. Sim. Que seria uma segunda dimensão. Segunda dimensão. Se nós colocarmos um plano sobre o outro, nós teremos um cubo, uma massa, que seria a terceira dimensão. Terceira dimensão. Comprimento, altura e altura. Isso. Existem teorias falando que Deus estaria na quarta dimensão. O que o senhor pode nos dizer sobre isso? O senhor acredita que Deus está numa quarta dimensão? Eu não acredito. Deus está fora das dimensões. Deus está fora do tempo. Existe até um livro chamado A Quarta Dimensão. Deus está fora do espaço. Ele não está neste espaço. Não está nesse plano, né? Não está neste plano. Agora ele tem os vigias, ele vê esse plano. Mas essa quarta dimensão não poderia ser fora desse plano? Poderia ser, mas dentro da física tem a quarta dimensão. Né? Dentro da física tem as teorias de quarta dimensão. E o que é a quarta dimensão na física? Você não consegue medir como comprimento, altura né? Então é uma quarta dimensão, ela é matemática. Tá? É só uma conjectura matemática de quarta dimensão, de quinta dimensão, de sexta dimensão. Tá? Matematicamente vocês conseguem. Mas Deus, ele está fora deste plano. Ele não faz parte do tempo, nem do espaço. Tanto é que vai finalizar, né? A Terra está percorrendo um espaço. Então, muitas vezes, pastor, alguns pastores dizem assim, que nós estamos no primeiro céu, tem o segundo, tem o terceiro.
Aí tem o terceiro é o de Deus. O terceiro é de Deus, mas ele tá fora do segundo e do primeiro. Tá fora, ele não entra. Ele não faz parte da ordem. Eu falo assim, física. o caminho não é pra cima e sempre, não é esse o caminho, né? Ele não faz parte da ordem física, tá aí que o doutor falou. As leis da natureza, as leis da física não estão lá. Elas agem só nesta dimensão, comprimento, altura, tá? Mas elas não agem. E nesse livro Quarta Dimensão, ele foi escrito por um pastor, David Wong-Shu, se eu não me engano, que é um pastor da Assembleia de Deus da Coreia, Marco. Uma igreja com 1 milhão... Paul Yang-Shu. Inclusive, acho que ele faleceu David agora. Paul Yang-Shu faleceu ano passado. E aí ele tem um livro Quarta Dimensão que eu li, achei interessante, e ele diz o seguinte, que a terceira dimensão, ela contém dentro dela a segunda dimensão, porque um cubo ele tem um plano. A segunda dimensão contém a primeira dimensão, que é o plano tem uma reta, né? Aí ele diz que a quarta dimensão contém a terceira dimensão, porém ele diz isso também, doutor, que realmente não é nesse plano, mas é que ele quis explicar que a quarta dimensão, ou o reino espiritual, domina totalmente o reino físico. Nessa questão de domínio, o que o senhor acredita que realmente domina? Acredito. Então ele diz a mesma coisa, ele diz que está fora do plano, sim, é um plano... mas que domina, quando ele se contém, ele diz que domina. Então, tanto é que ele diz o seguinte, para você, qualquer coisa, para ser físico, antes ela tem que ser construída no espiritual. Creio também. Acho que é... Tanto é que o maligno é uma força espiritual que atua no mundo, né, doutor? Façamos como todos, de Deus. Tudo que acontece aqui, nós acabamos de falar, né, todas essas causas aqui, para a ciência, vem da natureza, mas nós como religiosos, vem de Deus. Todo projeto vem de Deus. Deus, ele controla tudo. A Bíblia diz que uma folha não cai sem permissão de Deus. Tá? Então Deus controla. A Bíblia declara que Deus controla esta natureza. Ele sabe tudo, ele tem o conhecimento de tudo. Ele tem o controle, ele não perdeu o controle da natureza. Tá? Então, você vai lá, tem controle. Doutor, falando em folha, o senhor acredita que uma folha de uma árvore, a ciência daquela folha, ela pode ser mais complexa do que qualquer máquina que o homem já fez no mundo? Pode. Ela pode não, ela é. Ela é interessante. Muito complexa. Entendeu, Marco? A complexidade de uma folha é muito mais complexa que qualquer máquina que o homem já criou. Muito complexa. É assustador. Dói na mente. É desesperador entender a complexidade de uma folha que está falando. Nós não conseguimos fazer os átomos. Toda essa ciência que a gente está falando aqui nessa fala, falando da alta ciência, que a ciência é capaz, ela não é capaz de fazer o átomo de hidrogênio. Ela não é capaz de fazer o carbono. Ela não é capaz de fazer um elemento químico. Como que você vai construir uma folha? Não ser artificial, aquela que vende ali no... Sócio. Não é mais fácil, então, a gente não querer compreender Deus, mas aceitá-lo? O cristão sofre menos, ele não tem que compreender, só aceita, né? Enquanto a ciência... Mas nós colhemos, eu acredito que nós colhemos benefício disso, eu acho que até isso é uma coisa que Deus preparou, porque se o homem não fosse insistente em querer estudar e se aprofundar nisso, muitas coisas não teriam sido criadas, né, doutor? Com certeza. Então, não podemos só criticar os cientistas, né? Não, porque o cientista, na realidade, ele quer entender a causa das origens, né? E até hoje, entender essa causa é algo assim desesperador, que traz uma aflição para a ciência
E quando você vai lá construir um átomo de hidrogênio, que a gente sabe dentro da ciência, você estuda os modelinhos, né? O que é o átomo de hidrogênio estável? Quando que ele apareceu? Ele apareceu 1 minuto depois da grande explosão. Ele apareceu. Por isso ele é chamado de fóssil do universo. Por isso, quando você pega um super telescópio, Hubble, Galileu, e foca lá nos confins do universo, que eu falei que está em expansão, você falou, o universo tem fim, cadê o fim do universo? Está ali, o que tem lá? Qual é a matéria que tem lá? Hidrogênio tem? Tem. Tem carbono? Não. Hidrogênio, tem hidrogênio. E como que esse hidrogênio, para ele estar lá, ele surgiu aqui no começo. Aí, como essa explosão ela é uma expansão, ela foi levando essa matéria que foi feita aqui e está lá. Então, ele é fóssil. Olha só, o senhor falando de infinito tamanho do espaço, do universo, né? Doutor, existe um estudo que fala que o universo tem aproximadamente 93 bilhões de anos-luz de uma extremidade a outra. Então, esse estudo diz que aquela teoria que o universo ele é infinito, ela vem meio que sobre terra, né? Então, a única propriedade de infinito, uma propriedade de infinitude, só Deus o tem. Sim. Né? Na realidade, o universo não está finalizado, ele está em expansão, ele está sendo construído ainda, né? O universo, então essa teoria é meio até dentro da ciência ela é meio furada, né? Furada, doutor? porque o universo não está definido o tamanho dele, não tem definição nem... Mas se ele se expande ou se ele se retrai, como nós estávamos conversando aqui antes, num determinado momento ele tem um tamanho. Ele pode aumentar ou pode diminuir. Isso. Mas jamais ser infinito. Né? Então a propriedade de infinitude, eu acredito que só Deus tem. Sim, com certeza. Né? Sim. A palavra diz que ele é o alfa e o ômega, né? O princípio e o fim. O início, né? O início e o fim, né? Então, o que a gente está falando, como é que surgiu essas coisas? A única teoria mais confortável, mais dá consolo, é o Big Bang. Que é a criação. Estou falando como cientista. Para mim o que dá mais consolo é a Bíblia. Não, tô falando como cientista. Como cientista. Né? Não como senhor, como cientista, não, como comunidade. Para a ciência eu entendi. Como comunidade da ciência. Comunidade da ciência. Mas vamos levar para isso que dá mais conforto mesmo. A palavra de Deus, né? Você quer conforto? Vamos levar para o seu conforto. Então, até escrevi um item. Todas as galáxias estão se afastando. Então, tem expansão. Então, ouça a observação. Fato real. Expandido. O mundo, o universo está expandindo. Então é um fato. E como é que eu explico isso? Quando que começou essa expansão? Aí você volta no tempo. A teoria da Big Bang exatamente deve ter existido um instante inicial que fez com que ela expandisse. Está expandindo, porque está expandindo. Está expandindo. Né? Aí tem uma quantidade imensa de teoria que explica a Terra, a teoria morta, eu retratei algumas aqui. Big Bang, os cientistas. Então, hoje a melhor que tem é essa Big Bang do ponto de vista de ciência, né? Big Bang ela... Doutor, você estava falando agora há pouco sobre a ciência, né? O homem, essa busca do homem pelo conhecimento. E eu estava lembrando aqui, a gente começa a fazer umas relações. O senhor acredita que a atuação do homem na ciência, por mais que ele queira explicar que o mundo foi criado de forma lógica, né? Mas esse avanço do homem na ciência está totalmente dentro do controle de Deus? Está. Eu lembrei aqui de uma passagem bíblica. Lembra das 10 pragas do Egito? E as 10 pragas do Egito, elas só podem ser executadas porque a palavra diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Porque Deus poderia não ter endurecido o coração de Faraó e Faraó, Marco, ter liberado o povo hebreu ali no primeiro período de Moisés. Mas a palavra diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Então... Mas para mostrar o poder dele. Para mostrar o poder dele. Que ele controla. Deus pode estar endurecendo o coração do cientista para que eles continuem aprofundando a ciência, mas até onde ele permitir. Sim, sim. Seria isso, doutor? Seria isso. Deus tem o controle
de tudo, né? Então a Terra não é casual, a evolução é um projeto de ideologia, não é uma ciência. Na realidade, a teoria da evolução não é ciência, é uma ideologia. Assim como é o marxismo, né? Assim como é o ateísmo, né? Não são só que afeta a sua concepção de vida, né? O seu rumo de vida, se era para ser aqui, você vai para cá, muda a direção. Que bacana, né? Mas o projeto de Deus, a Terra é tão perfeita, essa organização, não tem como, não cabe na minha cabeça como ser casualidade, como ser por medidas de milhares de anos, de milhões de anos, o espaço da evolução. Isso na minha cabeça do senhor. Não tem visibilidade. Não tem como. Não tem como. Tem uma lei dentro da natureza chamada de lei da entropia, tá? Que ela dá o rumo para todas as coisas. Nosso rumo, porque o mundo roda, segundo a ciência. O que é o mundo? Nascer, crescer, morrer. Nascer, crescer. Então a roda, tem uma roda que roda, que é esse procedimento aí de nascer, crescer e morrer. Só que a teoria da evolução é o contrário. Quando você nasce melhor. Tá? Então a teoria da entropia, que é uma lei da termodinâmica, que é a lei do desgaste, a lei da tragédia, a lei da morte. A Bíblia chama de lei da morte, né? Que tudo tem um rumo do desgaste. Quer dizer, o sistema físico desmancha. Essa mesa, para falar inorgânica, material inorgânico, vai desmanchar. Se eu selar essa mesa, fechá-la, e não entra nada, e voltar daqui 1 milhão de anos, quando você fizer isso, ela desmancha. Ela está totalmente desconstruída, solta as ligações, né? Ela frouxa. Esse prédio, tudo frouxa e se solta e morre. Essa é a lei da morte. A termodinâmica diz que o mundo vai. É assim que é a roda do mundo. Uma árvore morre. Você não sai do nível mais baixo de energia para um nível mais alto de energia. Os níveis de energia que tem aqui não melhora, ele é para trás, ele degrada, mas não sobe. Então a teoria da evolução é o contrário. Ela vai, quando você vai lá no mundo das macromoléculas, das micromoléculas, ela quer defender a tese de que você sai de um nível de energia mais baixo para um nível de energia mais alto. Não é verdade. Tá? Mas eles têm essa mesma concepção que o senhor tem, mas não aceita. O caso o senhor aceitou. A verdade. Mas o que porque eles têm essa briga. Mas ele foi buscar a ciência das ciências, né, Marco? Doutor, olha só, é fantástico. Nós temos conteúdo aqui pelo menos mais para 2 podcasts, viu, Marco? Para 2. Vamos agendar aí, que tem muita coisa aqui. Doutor, entrar em outra, o que o senhor pode dizer? Assunto. Queria que o senhor olhasse para a nossa câmera ali, falasse com o nosso ouvinte, como que hoje o cristão ele deve enxergar a ciência? Porque se nós olharmos para vamos dizer assim, o cientista como ateu, às vezes o cristão ele pode ficar chateado, pode ficar revoltado com a ciência. Mas não, a ciência ela é boa e ela é necessária, né? Então, qual seria a maneira sábia que o cristão pudesse ver a ciência? Como que o senhor poderia dar essa palavra hoje para os nossos ouvintes? Eu acho que a ciência é uma realização, uma das maiores realizações que Deus ordenou para a vida na Terra. Ela está em todos os campos de conhecimento, tanto do mundo físico, do campo biológico, mas a ciência ela é uma realização que traz vida, que melhora a vida, qualidade de vida. Tá? Só que você tem que lembrar que ela não é casual, ela é de Deus. Tá? É Deus ensinando o homem. Deus preparando o homem. Né, para ele
ter uma vida... Para evoluir. Evoluir. Isso é evolução. Isso é evolução, exatamente. A evolução é isso. Não é transformar macaco daqui uns dias, você vai virar outra coisa. Não. Então, se hoje o nosso ouvinte tem lá um carro com ar-condicionado para andar tranquilo na rua, não pegar sol, não pegar chuva, é a ciência que Deus permitiu para o homem evoluir. Para o homem Tanto, evoluir. João, que se a gente pegar lá na era medieval, lá dos reis e príncipes que viviam na maior mordomia para a época, não se compara a uma classe média hoje, não tem como comparar. Não tem como comparar. Cada evolução humana que Deus E permitiu. quem é Deus? É esse projetista. Ele projetou isso e ele prova. Por exemplo, né? Tem alguns princípios dentro da física. Eu sou físico como físico, chamados princípios antrópicos. Por exemplo, a medida de oxigênio neste campo que nós respiramos, campo atmosférico, a medida do oxigênio, está lá, é 21% de oxigênio. Se você passasse, se Deus fizesse o nível de oxigênio 25%, não teria vida. Fogo, porque o oxigênio é comburente. É inflamável. Inflamável, então ficaria muito pior. E se fosse 21%? Se fosse 21%, você não respira. Então, a quantidade de oxigênio que tem na atmosfera, ela não pode ser nem um pouquinho maior, nem um pouquinho menor. Isso é um projeto. Isso é um desenho de um criador. A natureza dizendo para o ser humano, olha, se tivesse mais, não tem como viver, né? E você, pronto. Então tem que ter um projetista. Tá? Por exemplo, né? Aí você olha assim, a transparência atmosférica. A Terra ela é encoberta por um nível de transparência. Ela tem um nível de transparência. E todos os dias nós somos bombardeados por várias partículas de alta. Até a NASA, quando vai entrar na atmosfera terrestre, os caras vão fora e tem uma linha certa. Tem uma linha né? certa, porque tem uma proteção, tem um guarda-chuva que barra a entrada repentina de um meteoro para não destruir a Terra. Então, esse nível de transparência é um guarda-chuva de proteção. Nossa, a Terra, a vida na Terra, a todas as coisas na Terra, as matas, né? Então, Deus protegeu, Ele fez e protegeu. Ele coloca um nível de transparência, você esquece que Criador... não, será por que tem essa coisa? Não é por que tem causa. Tem um projeto, tem um desenho, tem um projetista que colocou, né? E a ciência que sabe. Quantos cientistas morreram na entrada das naves espaciais na atmosfera terrestre? Antes desse conhecimento, né? Então, e é assim até hoje. Engraçado, doutor, também que, partindo desse princípio, quando a gente fala dos dinossauros lá, também o meteoro é uma teoria. Que uns dizem que foi um meteoro que caiu e outros dizem que foi uma erupção vulcânica, que é a mais provável. Porque eles existiram e eles morreram, foram extintos. É fato. Né, doutor? Isso é fato, porque aí existem os ossos, né? Isso é fato, Agora, né? A morte... como morreu, que é teoria. É teoria. Isso é fato. Aí, por exemplo, aí você olha assim, a Lua gira em torno da Terra. Precisa de Lua? Por que Deus, já que a gente está falando que foi o Criador que desenhou a Lua e colocou naquele lugar? Naquele ponto específico. Para ela rodar e tal. Precisamos de Lua? Precisamos. Porque a Lua faz as marés. As marés são rios imensos dentro do mar para chacoalhar, para não apodrecer, para produzir oxigênio. Esse nível de oxigênio que eu falei, quem produz é a Lua. Se não tivesse ela, naquele ponto... Ela que faz o balanço do mar para produzir um nível de oxigênio travado. Isso é um desenho, é um projeto, é um projetista. Não tem como ser do acaso, né, doutor? Não pode, não tem como essa coisa ser do acaso. Então, aí você fala, mas precisando de Lua? Para que Lua? A Lua é para isso. Ela controla os mares, ela controla o nível de oxigênio. Eu achei que o oxigênio só vem da fotossíntese, doutor. Não, senhor. E da os floresta. Os mares é que dão Olha oxigênio. Não são. É o mar. E é a Lua, através da Lua. Dessa interação gravitacional. Eu sabia que era a maré atrás da Lua, mas não sabia que o mar era responsável pelo oxigênio também, olha só. E também tem a lei de força, ela está ali, ela não sai, mas ela não podia escapar daquela
rota. Não, tem uma lei que liga a lei de força, chamada força de atração gravitacional. A Terra puxa a Lua e deixa ela paradinha, e a Lua está controlada pela Terra. Então ela chama lei a força centrífuga, né? Então, beleza, funciona aí. É casualidade? Óbvio. Não tem como ser. Não tem como ser. Quando você olha, eu estou fazendo alguns pontos de princípios, são leis, tá? Dentro da natureza, são leis que estão aí estabelecidas como princípios. É uma coisa assim tão legal. É uma legalidade, é um fato. E eles sabem disso, os cientistas, mas não aceitam Deus no negócio. Seria basicamente isso, né? Eles sabem disso, mas não põem Deus no negócio. Buscam a lógica. Mas olha só, é realmente... E a espessura da crosta terrestre tem que ser esse tamanho que está. Mas espera lá, mas a crosta terrestre não poderia ser menor? Por que foi feito? Nada é casual. Não existe casualidade nesses princípios antrópicos. Deus, eu posso listar uma coisa muito importante. Deus é o grande arquiteto. E pronto. É isso que eu estou falando. Ponto. É isso que eu estou Tanto dizendo. É que algumas entidades roubam isso aí, né? E colocam o arquiteto. É isso que eu estou falando. Não tem como ser evolução. Até uma religião, né? Então, quanto mais você estudar a ciência, você vai entender que o mundo tem um projeto, um criador. Tem um projetista. Tem um projetista. Doutor, tem um desenho. O homem nunca vai conseguir, pode chegar lá com todos os aparatos criados dentro da tecnologia, mas nunca vai conseguir viver em Marte, por exemplo. Não tem como, né? Não sei se for tecnológico, né? Criarem uma base com oxigênio, mas viver normal. Ele só vai conseguir fazer isso, acredito eu, pela nossa conversa aqui, a gente conversando, se Deus revelar a ciência para que ele possa chegar nisso. Porque eu entendo, doutor, né? Nós já falamos que Deus está no controle de tudo. Então, se Deus revelar ao homem a ciência para ele viver em Marte, ele vai viver em Marte. Se Deus não revelar, ele não vai viver em Marte, ponto. Aí você olha aqui, nós estamos tão habitados. A Terra gira em torno do seu eixo 24 horas. É uma lei. Se fosse maior, acabou estações. Congelaria tudo. Se fosse menor, descontrola toda a temperatura da Terra. Toda a temperatura da Terra. Em um sincronismo exato. Perfeito. É isso que eu falei, que eu me assusta. Me sinto assim, confortável, mas não me atrevo a... Mas realmente é até assustador, assim, até dói ver a perfeição e você querer... E os cientistas sabem disso, né, doutor? A inclinação da Terra é 23 graus. Mas para quê? Vamos puxar ela para girar certinho? Tá tudo errado, vai embora a temperatura. Tá? Olha só. Marco, nós temos que convidar o Dr. Walter para mais uns 2 podcasts, que aí nós temos aqui várias coisas. Eu vi aqui, a ordem que determina a composição genética. Aí nós estamos falando de RNA, DNA. Doutor, nós vamos marcar outro podcast, você vai ter que vir aqui para poder... Eu estou falando alguma coisa. Para a gente poder marcar e falar sobre, tem muita coisa bacana aqui. Como nós estamos falando em universo, que você falou, em expansão, a Bíblia recomenda. Ela dá uma recomendação. Está lá no livro de Isaías, no capítulo 40, no verso 25, ela diz, olha para o céu. Ela recomenda para o ser humano olhar para o céu. Até onde que ele vai, esse universo? Olha para o céu. Aí logo em seguida ele faz uma pergunta. Quem se assemelha a mim? Está lá a pergunta. Deus falando. Olhem para as alturas. E por que é que Deus pede para nós olharmos para as alturas? Tem motivo, né, cara? Está lá no livro de Isaías. Tá? Aí. Porque Deus não tem limite. Essa altura não está definida. Então, olha para a altura. O universo, qual é o tamanho dele? Olha para as alturas. Aí o Salmo 19 diz que os céus declaram a glória de Deus. Você olhar para você ver, Deus diz, é minha construção. Então é a construção de Deus mesmo. Então a evidência de um projetista é fortíssima, é muito forte.
não tem como você... É mais do que o próprio Big Bang. Não tem como você contradizer o projetista está aí na sua frente. Tá? Então não tem como. E aí, Deus fez alguns decretos. É como leis da natureza mesmo. E os decretos de Deus são eternos. Eles não, como a gente está falando de evolução, é aberta, e de Deus é finalidade. Os decretos são eternos. Tá? Os decretos são os propósitos de Deus. Qual é o propósito da sua vida? É aí que posso poder até não sei quanto tempo. Nós estamos à vontade. Mas os decretos, porque a pergunta é por que eu existo? Porque né, essa angústia na alma de muita gente, né? Está na Bíblia por que você existe. Qual é a finalidade da vida, qual é a finalidade do corpo aqui na Terra. Está tudo definido, né? Está tudo decretado, como decretos mesmo. Né? Lá estão os seus planos. Eles são baseados no muito sábio e santo desígnio de Deus, na onisciência, na santidade, pela qual Ele livre e imutavelmente, para a sua própria glória, ordenou para que tudo acontecesse. Essa é a pergunta assim, né? Tem uma perguntinha. Deus está triste porque ele ficou triste, ele se arrependeu, ele está... Como é que é o estado espiritual, digamos assim, de Deus? Será que ele está contente com tudo que está acontecendo? Sabe o que eu digo? Tá. Porque nada saiu fora do seu plano. Está contente. Mas com toda essa tragédia, tá. Com todo esse xingamento que o pessoal xinga Deus, você sabe. Você tem as igrejas satânicas, não vamos entrar nesse debate, mas Deus não se arrependeu de nada. Os decretos são com essas finalidades. Ele está no controle de tudo, então ele sabe de tudo. Não tem nada arrependido. Ele está triste. Não. Ele é Deus. Ele é Deus. Está tudo certo. Amém. Tá? Amém. Viu, Marco? Que podcast, hein, Marco? Rapaz, é o que nós fantástico, hein? No início, né? É um assunto polêmico, interessante e, ao mesmo tempo, ele foi esclarecedor, né, João? Com certeza, para mim, muito esclarecedor. E, assim, eu acho que para muitos também vai ser muito esclarecedor, né? Um assunto importante e, ao mesmo tempo, vem confirmar o que nós cristãos sempre soubemos. Que Deus está no controle de tudo, né? Está no controle de tudo. Assim. Eu pulei algumas falas, né? Por exemplo, você falar, qual é o alfabeto de Deus? Deus tem alfabeto. Deus tem alfabeto? Tem. Qual que é, doutor? Então, são as letras. Quais são as letras do alfabeto de Deus? Aí é um outro assunto. É um outro assunto? Então vamos maravilhoso. Qual é a coluna? Agenda aí, Marco. Vamos falar o podcast só para falar quais são as letras do alfabeto de Deus. É isso, doutor? As letras do alfabeto de Deus. Vamos marcar. São 22 letras. Cada uma com significado. Mas as palavras não são alfabeto nosso. São alfabetos químicos. Olha só, meu Deus. Rapaz, por exemplo... O AdnaCast é cultura, viu? Você que está aí assistindo, encaminha esse vídeo, curte aí, compartilha, manda para um amigo aí, porque é cultura. O alfabeto nosso tem quantas letras? 23, 22, 23. 22 letras, não é? 26 letras. 26, né? 26 letras. Quantas palavras você escreve? Me fala aí. Quantas palavras é possível escrever? Não é só palavras, e palavras em idiomas diferentes. Não tem limite. Você pode escrever o que você quiser. Deus tem 22. São proteínas. E aí ele faz toda a natureza. Tudo que você quiser fazer aqui. Tudo que você quiser construir. Esse aqui é o alfabeto de Deus. Com 22 matérias de química, proteicas, ele constrói tudo. Constrói tudo. Quer dizer que se a gente pegar tudo que existe hoje, ela está dentro dessas 22... Mas o homem não faz, doutor. O homem não faz. Ele não entende. Ele não quer entender. O homem pode pegar o resultado disso para criar outras coisas, mas criar essas 22
É isso E aí o homem não cria. É isso aí que é a indagação que eu estava colocando no começo, falando, mas como que surgiu aquela cor? Aí nós vamos mais 1h30 aqui, né? É lindo demais, as palavras são 22. Como que você... São 22. E o doutor tá soltando bastante spoiler, né? Tá soltando, Vamos segurar tá agora os soltando. spoilers que no próximo AdnaCast nós vamos falar sobre as letras do alfabeto de Deus. Mas, doutor Walter, muito obrigado por estar conosco hoje. Realmente foi muito edificante, um conhecimento muito aprofundado mesmo. É um tema que eu gosto, assim, a gente, né, gosta de aprofundar, né? É muito gostoso. E, poxa, eu tenho certeza que todos que estiveram conosco aqui nesse tempo aqui foi bastante edificado em conhecimento. E compartilha esse vídeo, né, Marco? Foi muito bom, né? O Dr. Walter, ele é bastante estimado pelo nosso pastor também. Conhece o doutor há muitos anos, há mais de 30 anos, aí, 40 anos. Inclusive, o pastor Edivaldo, vou soltar mais um spoiler aqui. Talvez faz algum seminário aí com o doutor sobre o assunto para a igreja, vai trazer para a igreja. Vamos ver, né, João? Vamos ver. Vamos ver, tudo vai encaminhar aí. Eu quero agradecer o convite, o Marcos me convidou para participar dessa bate-papo. Eu fico muito agradecido e coloco à disposição. E o senhor vai vir mais vezes, viu? O senhor coloca à disposição. Oh, que maravilha. Bom, fechamos aqui mais um AdnaCast. Obrigado pela sua audiência. Curta, compartilha aí o nosso vídeo, acompanhe o canal e esteja sempre conosco, né? Nos dando aí a grandiosidade da sua audiência. Que Deus abençoe e até o próximo AdnaCast. Deus abençoe a todos, né? E fiquem na paz. E próximo, acompanhe o canal da Adna. Isso, dentro do canal da Adna, exatamente. Os podcasts vão estar dentro do canal da Adna oficial. Aí acompanha, curta, compartilhe e aguarde o próximo. Deus abençoe, a paz do Senhor. Até o Amém. Próximo AdnaCast. Deus abençoe.